conceito de contrato didático desenvolvido oferece uma perspectiva útil para compreender essas interações. Esse conceito sugere que as interações entre os professores e os alunos em torno dos conteúdos escolares seguem um contrato específico, um contrato implícito. Esse contrato distribui responsabilidades específicas para os professores e para os alunos em relação ao conhecimento ensinado. Embora não seja formalmente explicitado, esse contrato implícito é extremamente eficaz e se torna evidente quando suas normas são violadas. O contrato didático implica que há uma distribuição pré-determinada de papéis e responsabilidades na relação de ensino-aprendizagem. Isso significa que tanto o professor quanto os alunos têm expectativas mútuas sobre o conhecimento que será transmitido e aprendido. O professor, como detentor de autoridade e conhecimento, tem a responsabilidade de guiar e ensinar, enquanto os alunos assumem o papel de aprender e responder ao que é ensinado conforme as expectativas do ambiente escolar. Essa estruturação das interações na escola não é apenas uma questão de método de ensino ou conhecimento do professor, mas está profundamente enraizada nas dinâmicas sociais e institucionais da própria escola. Essa assimetria na autoridade e na interpretação de textos é um aspecto crucial do contrato didático, que influencia diretamente como os conteúdos são ensinados e compreendidos na prática escolar diária. A distribuição de direitos e responsabilidades entre o professor e aluno varia conforme o conteúdo específico. A cláusula relativa à interpretação de textos, como sugerido por Rockwell, estabelece que a validação da interpretação é de responsabilidade exclusiva do professor. A autoridade institucional atribuída ao professor dispensa a apresentação de argumentos ou dados textuais que respaldem a sua interpretação, enquanto os alunos são obrigados a aceitá-la independentemente de concordarem ou não. Afinal, quais são os efeitos dessa distribuição de direitos e obrigação na formação de crianças como leitores? Se a validade das interpretações é decidida unicamente pela autoridade do professor, como os alunos se tornarão leitores independentes? Se não aprender a buscar informações visuais no texto para confirmar ou refutar suas interpretações, já que o professor determina a sua validade, como poderão os alunos aprenderem a autoavaliar as suas interpretações? Se não são incentivados a considerar diferentes pontos de vista sobre um texto, pois o ponto de vista do professor é apresentado como único e indiscutível, onde e como poderão os alunos aprender que a discussão com os outros pode levar a uma compreensão mais objetiva do que leem? Se na escola os alunos não têm o direito de agir como leitores reflexivos e críticos, em qual instituição social poderão desenvolver essas habilidades? Além disso, se os alunos não têm voz na escolha dos textos que leem, como desenvolverão critérios para selecionar suas próprias leituras no futuro? Se não têm permissão para selecionar apenas os elementos essenciais para confirmar e refutar suas próprias interpretações, se não podem ignorar o que não entendem ou não gostam, se não têm a liberdade de revisar e corrigir os seus textos, já que essa função é exclusiva do professor, como poderão se tornar escritores competentes e independentes? É evidente a contradição entre a distribuição de direitos e obrigações na escola em relação à língua escrita e os objetivos explícitos da instituição em formar leitores e produtores de textos competentes. Para alcançar esses objetivos, é crucial revisar essa distribuição, conscientizando não apenas os professores, mas toda a comunidade educacional sobre os impactos na formação de leitores e escritores. A escola precisa criar espaços de discussão para explorar essas vias de transformação, questionando a separação entre atribuições do professor e dos alunos, e caminhando em direção a direitos mais equitativos e também compartilhados. É nossa responsabilidade, como pesquisadores educacionais, oferecer elementos que revelem as regras implícitas nas interações entre o professor e o aluno sobre a língua escrita, além de estudar modificações desejáveis e viáveis.
Os órgãos responsáveis pela educação e os especialistas em currículos e análise institucional devem considerar esses dados para avaliar suas propostas à luz do contrato didático. Os formadores de professores têm o dever de criar situações que permitam os alunos e professores compreender e superar essa contradição. É responsabilidade de todas as instituições e indivíduos com acesso aos meios de comunicação informar a comunidade, especialmente os pais, sobre os direitos dos alunos na escola para que possam se desenvolver como usuários autônomos da língua escrita. Algumas considerações. Para transformar o ensino da leitura e da escrita de maneira eficaz, é fundamental abordar várias questões no contexto do currículo educacional. A primeira, o controle da transposição didática. É essencial garantir que o conhecimento e as práticas de leitura e escrita apresentados na escola mantenham suas características essenciais e funcionais como são fora do ambiente escolar. Isso implica em assegurar que a versão escolar não seja simplificada essencialmente ou efetivamente ou fragmentada a ponto de perder a sua identidade ou utilidade social original. O desenvolvimento de leitores e escritores competentes. O currículo deve ser projetado de maneira a facilitar o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita que permitam aos alunos não apenas decodificar alguns textos, mas também compreender, analisar criticamente e produzir textos de forma autônoma e reflexiva. Intervenções e atividades pedagógicas. As atividades propostas aos professores devem ser cuidadosamente planejadas para apoiar o desenvolvimento dessas competências. Isso inclui a promoção de práticas de leitura e escrita que incentivem a revisão, a correção, a elaboração de múltiplos rascunhos, para que os alunos possam aprimorar suas habilidades ao longo do tempo. A conservação das características essenciais. O currículo deve garantir que as características essenciais da leitura e escrita, como a compreensão textual, interpretação crítica e expressão escrita fluente, não sejam perdidas na tentativa de simplificar ou fragmentar os conteúdos. A conscientização pública. É crucial envolver a opinião pública na importância dessas mudanças no currículo educacional. Isso pode ser feito através de campanhas de conscientização, programas educativos e colaboração com os pais e responsáveis na comunidade. Pesquisa em didática de leitura e também escrita. Investir em pesquisa, uma pesquisa contínua nesse campo, é fundamental para entender melhor as práticas eficazes de ensino de leitura e escrita e também desenvolver novas estratégias pedagógicas com base em evidências. A formação de professores. A base da formação de professores deve ser revista para incluir metodologia de ensino mais atualizado e práticas que apoiem o desenvolvimento de leitores e escritores competentes. Isso pode envolver atualizações no programa de formação inicial e contínua, bem como oportunidades para desenvolver habilidades pedagógicas específicas. A hierarquização social da função docente. Reconhecer e promover socialmente a importância da função docente é crucial para atrair e reter profissionais qualificados. Isso pode ser feito através de valorização salarial, o reconhecimento público e também o apoio institucional adequado aos educadores. Essas considerações não apenas visam melhorar a prática educacional no ensino de leitura e da escrita, mas também buscam alinhar as perspectivas, as expectativas e necessidades dos alunos com as demandas da sociedade contemporânea, preparando-os para serem cidadãos críticos, reflexivos e competentes na linguagem escrita.